Olá, eu sou Luana, perita judicial, e quero contar para você como a perícia contábil mudou a minha vida. Trabalho com contabilidade e finanças há mais ou menos 15 anos e há 5 anos atrás eu decidi seguir na perícia contábil judicial. Quando eu tomei essa decisão, eu estava no momento da minha vida que eu gostaria de ter qualidade de vida, escolha, liberdade de escolha, liberdade de tempo e encontrei isso na perícia após pesquisar e decidi seguir por esse caminho. Inicialmente, eu fiquei no caminho do meio, trabalhando onde eu estava e atuando na perícia. Depois de um tempo, eu decidi abrir o meu escritório de contabilidade, um escritório que tanto tem serviços contábeis como também de perícia. E isso só foi possível graças à perícia judicial que eu já estava atuando. Por quê? Na perícia judicial, a sua hora ela é valorizada. Você consegue ter honorários acima de 5 mil reais, honorários que chegam até 40, 50 mil reais ou mais, dependendo da perícia que você realiza. Então, com a perícia, eu consegui realizar sonhos e desejos do meu coração. Porque eu lembro que há uns anos atrás, quando eu não trabalhava com a perícia, eu tinha essa vontade de viajar e só levar o computador e trabalhar de onde eu estivesse, ficar com meu filho durante a semana, em horários que fosse possível levar ele para natação, acompanhar em eventos da escola, entre outras coisas. Então, tudo isso foi possível com a perícia. Quando eu fiz essa transição, eu sinto que foi assim bem libertador para mim. E eu deixo essa mensagem para você. Se você procura uma segunda fonte de renda que te ajude a realizar desejos que você tenha, a perícia ela é o caminho. E quando você associa a perícia com o escritório de contabilidade, você consegue agregar muito no escritório, porque você recebe indicações até de quem você não conhece e passa a oferecer serviços diferenciados, como avaliação de empresas, a perícia financeira para as empresas que precisam, reestruturação financeira, planejamento tributário muito mais seguro, porque quando você atua na perícia tributária, nos tribunais, você consegue entender ali o que tem sucesso, o que tem fracasso, e a perícia ela te dá essa base sólida, esse conhecimento profundo. Uma outra coisa que é totalmente possível é você investir cada vez mais em conhecimento, porque você não fica limitado na questão financeira. Muitas vezes você tem vontade de fazer uma especialização, um mestrado, mas assim, não é possível você pagar, porque o valor é muito alto. Então a perícia também te ajuda nesse sentido. Eu consegui fazer 4 especializações na USP graças à perícia. E ela é literalmente mão na massa. É português, matemática, contabilidade, raciocínio lógico, tecnologia. Então, a perícia, ela tem momentos que é desafiador, dependendo do trabalho que você vai desenvolver ali. Porém, é totalmente possível quando você decide fazer aquele trabalho, quando você estuda. Hoje em dia, conseguimos ter suporte de bons profissionais, conseguimos ter acesso a bons cursos, independente de onde você esteja morando. Então é isso, gente. Eu amo a perícia, ela mudou a minha vida e eu deixo essa mensagem para você. Então, meus colegas, há 5 anos atrás eu não estava feliz, me sentia presa e não conseguia ter ali o dinheiro suficiente para realizar os meus sonhos, os meus desejos. Tem essa questão também do tempo, que eu queria ter mais tempo com meu filho, com a família. Então eu sofria bastante com isso. E a perícia, ela abriu as portas, porque hoje eu mando no meu tempo. Eu tenho liberdade de escolha. E também consegui realizar o que eu tinha vontade antes da perícia. Ela me proporcionou tudo isso. Então, se assim como eu, você também tem esses desejos, tem vontade, enfim, de ter mais tempo com seus filhos, com sua família, fazer aquela viagem, comprar um apartamento, trocar o carro, saiba que a perícia é o caminho. Se você se dedicar, se você realmente ali seguir certinho, pode ter certeza que tudo isso é possível.
Alô, som. Alô, som, som, som. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo para a segunda e mais importante aula da nossa missão de zero a perito. Um grande prazer estar aqui falando para você novamente. Cara, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que o ativo mais valioso em nossas vidas é o ativo tempo. Esse aí é o rei de todos os ativos e você está cedendo uma fração do seu tempo aqui para o Contabilidade Facilitada e para você, para investir no seu futuro, para uma nova carreira. Espero que vocês tenham gostado da aula de ontem. Na aula de hoje nós vamos ver como é que funciona esse negócio na prática. Já vou trazer o professor Guilherme daqui a pouco para mostrar para vocês como você faz um cadastro no tribunal, como é uma proposta de honorários, como funciona um processo, como é um processo de nomeação, como fazer um laudo contábil. Então a gente vai mostrar tudo isso para vocês dentro de instantes, beleza? Então é isso, vamos chegando. Eu tenho alguns avisos rápidos aqui antes da gente começar. A nossa aula de hoje, ela vai durar aí mais ou menos cerca de 1h10, 1h20, e ao final de todo o nosso encontro aqui, eu falarei para vocês um pouco sobre a nossa formação prática em perícia contábil e financeira, tá bom? Uma formação muito pedida pelos nossos alunos, muito pedida mesmo. Beleza? Então é isso. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, vai lá no Instagram, tira uma fotinha aqui, marca lá Contabilidade Facilitada. Vai ser um grande prazer repostar vocês, até para que vocês possam se conhecer, já ir trocando ideia. Viu que a gente repostou? Já vai lá, marca o outro, puxa papo, vê se sai alguma parceria, alguma coisa dali. Comecem a conversar entre vocês, beleza? E é isso. Vamos começar então a nossa brincadeira sem perder mais muito tempo. Beleza. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que é importante que você saiba. Se você quiser fazer parte da nossa formação, tá? As matrículas vão abrir nessa quinta-feira, 9 horas da manhã. No final dessa aula, nós vamos explicar todos os detalhes. Olha, tem uma condição muito, muito, muito boa mesmo para os primeiros que se matricularem. Nós temos dezenas de milhares de inscritos, e essa condição será válida na quinta-feira, 9 horas, para os primeiros, beleza? Então, só relembrando, né, o que é o perito do juízo, o que é o assistente técnico. O perito do juízo é aquele profissional de confiança do juiz, nomeado pelo juiz, para exercer ali o papel de suprir o juiz com elementos probantes, para que ele possa proferir uma sentença naquele processo, tá? E o assistente técnico, ele é um contratado pelas partes. Portanto, o assistente técnico, ele faz ali papel meio que de, defender ali os argumentos das partes, né? Ele vai acompanhar o trabalho do perito do juízo, entre outros pontos. Lembrando que, para que você possa se tornar perito do juízo, você precisa ser contador com o CRC ativo. Gabriel, não tem o CRC, lembrando que nós vamos fornecer como bônus para os primeiros inscritos na nossa formação um curso preparatório para o exame do CFC e você vai se livrar disso de uma vez por todas, beleza? Lembrando também que na primeira aula nós falamos que a área de perícia, você precisa apenas do CRC, o CNPC ele é desejável, como a própria norma NBCTP 01 diz, e é recomendável, mas não é obrigatório, que cada tribunal tem um cadastro próprio, que você vai se cadastrar ali e você vai ter a perícia como uma carreira, ainda que como a sua segunda fonte de renda. Você não precisa largar o seu emprego atual, exceto se você não estiver trabalhando, mas se você já está trabalhando, você pode desenvolver a perícia ali como o trabalho depois do trabalho, que nós falamos, né? O trabalho depois do trabalho, e até que ela, em algum ponto, vai se tornar a sua principal fonte de renda, porque no começo você vai precisar pegar a litração até que você consiga efetivamente ter a perícia como uma profissão principal, o que é plenamente possível.
Beleza? Lembrando ainda que você trabalha de casa, que você não precisa se cadastrar exclusivamente apenas no tribunal onde você está ali. Você hoje pode se cadastrar no Brasil inteiro, porque os processos eles são eletrônicos. Você tem possibilidade de atuar na Justiça Estadual, na Justiça Federal, na Justiça Trabalhista. Justiça Estadual, vem muitas causas ali, às vezes contratos de bancários, entre outros. A Justiça Federal tem causas previdenciárias, causas tributárias também. Tem causas ali contra a Caixa Econômica Federal que tramitam principalmente na Justiça Federal. E você tem a Justiça Trabalhista, que aí você vai trabalhar muito com a parte de cálculos trabalhistas. Ah, Gabriel, isso para mim tudo parece algo de outro mundo, mas você não precisa se preocupar, que a gente vai te ajudar na nossa formação ponto a ponto com o que você precisa saber, beleza? Sobre os honorários, né? Lembrando que quando nós estamos falando de perícia, você tem excelentes honorários. Em termos de hora trabalhada, o perito ele tem um custo-benefício muito bom. Nós falamos para você ontem pegar o seu salário e dividir ali por 220 horas, que provavelmente é a quantidade que você trabalha no mês, e você vai ver quanto é a sua hora trabalhada. Aqui, quando nós estamos falando de perícia, você vê que você pode pegar a associação dos peritos aí do seu estado, até recomendo que você faça isso assim que acabar essa aula, você vai ver a hora técnica que eles costumam recomendar, geralmente o valor mínimo. Como a gente mostrou na aula de ontem, lá na associação do Piauí, onde o professor Guilherme, que estará com vocês na formação, ele é presidente, inclusive, nós estamos trazendo excelentes peritos para ministrar essa formação para você. Lá no Piauí, recomenda-se uma hora mínima de R$ 224, tá? E aqui não é como, por exemplo, na contabilidade. Na contabilidade, você pega ali essas contabilidades online hoje em dia, cara, elas vão cobrar um honorário ali de Simples Nacional de R$ 50 por mês, R$ 100 por mês. Aqui você não tem que fazer isso. Você vai trabalhar, você vai ganhar por laudo, você vai ganhar por hora trabalhada. E quando você vai fazer uma proposta de honorários, você vai discriminar o valor da sua hora versus a quantidade de horas que você vai trabalhar. Tá? Então o trabalho é sempre feito com base nessa estimativa. Não tem por que você colocar um honorário de R$ 50, porque é incompatível com a profissão. Beleza? E você também não vai colocar honorários de 3, 4 mil reais por hora, porque também é incompatível com a profissão. Você vai conseguir trabalhar ali entre 250, 350, 400, 450 reais a hora e você vai ser muito bem remunerado para isso. Aí você pode me perguntar, mas Gabriel, é necessário que eu estime exatamente a quantidade de horas? Não, é uma estimativa, tá? Então, se você colocou que você vai precisar de 10 horas a R$ 250 a hora, é R$ 2.500. Uma vez que aquilo ali foi fixado, se você gastou 7 horas, ou 8 horas, ou 12 horas, cara, vai ficar meio que por isso mesmo, né? E você não vai ter que devolver dinheiro, ou a pessoa vai te pagar mais. Não, isso você vai aprendendo ao longo da sua profissão de perito. Pode ser que no começo você vai errar um pouco, tá? Mas é isso, tá? Quando nós estamos falando de perícia, ainda é muito importante que você saiba, vem aqui comigo, que dentro de um processo, por exemplo, dentro de um processo, você tem aqui o processo, tá? Você vai ter aqui a necessidade de perícia. Beleza? Como nós falamos para vocês, essa necessidade de perícia, ela pode vir no momento da instrução processual, quando o juiz está preparando ali, né, esse processo para que ele seja sentenciado, ou essa perícia ela também pode vir na fase de liquidação da sentença, como o professor Guilherme já vai mostrar para vocês assim que ele entrar na nossa aula. Tá? Lembrando que em cada fase você pode ter ainda 3 peritos. Você vai ter tanto aqui o perito do juízo, como você vai ter aqui um assistente técnico e o outro assistente técnico, e ali na fase de liquidação da sentença é a mesma coisa, tá? Então o perito do juízo, ele vai fazer uma proposta de honorário, tá? E esse perito do juízo, ele pode receber adiantado até 50% desses valores, tá? Então ele pode receber adiantado até 50% desses valores. O assistente técnico, esse sim já recebe um tanto quanto mais rápido, tá? Então o assistente técnico, geralmente ele costuma receber bem rápido esses valores, tá? Geralmente recebe aí
com adiantamento. Fechado? E esse valor que o perito do juízo ele vai receber, ele fica depositado numa conta judicial. Então, assim que você entregou o laudo, o juiz vai determinar que esses valores sejam levantados, né? Esse é o termo jurídico que se usa, e esse levantamento de honorários vai ser transferido para você conforme ali o trâmite do tribunal, tá bom? Ah, Gabriel, mas quem que paga essa perícia que eu estou fazendo aqui? Aí depende, né? Depende no processo quem pediu paga, geralmente isso está lá no Código de Processo Civil. Se uma pessoa pediu, ela paga. Se ninguém pediu ou se o juiz mandou, às vezes vai ser 50% ali para cada uma das partes, beleza? Exceto na assistência judiciária gratuita, tá? Então a assistência judiciária gratuita, a chamada justiça gratuita, nesse caso, sabe o que é assistência judiciária gratuita? Responde para mim aqui no chat, sim ou não? A assistência judiciária gratuita é para pessoas que nós falamos que são pessoas hipossuficientes, né? São pessoas que não têm condições de arcar com uma perícia. Então, no caso da assistência judiciária gratuita, quem paga é o próprio governo, tá? É o próprio governo, tá bom? Então, isso aqui é muito importante que você saiba. Então, quando você vai se cadastrar, como o professor Guilherme ele vai mostrar aqui para vocês, você tem a possibilidade de ou se cadastrar na assistência judiciária gratuita ou na não gratuita. Tá? A não gratuita é onde tem a grande quantidade de perícias que remuneram melhor. A assistência judiciária gratuita, como quem paga é o governo, esse valor às vezes ele é um pouco menor, vai ser ali 400, 500, ou até 800, 900 reais, tá? Beleza? Mas não significa que é um negócio ruim para começar. Por quê? Porque geralmente o perito que já tem uma profissão bem estabelecida, muitas vezes ele não quer pegar assistência judiciária gratuita mais, porque a hora dele já é muito cara. E aí essa assistência judiciária gratuita acaba sendo uma porta de entrada muito boa para você que está começando. Porque imagina, o juiz foi lá, te nomeou numa assistência judiciária gratuita, que você vai ver agora como é que você se cadastra, você fez um puta de um trabalho, você foi lá, fez um trabalho excelente. Cara, para ganhar 400 reais, 500 reais, por que esse juiz não vai te nomear de novo? Então, às vezes, você foi lá, fez esse trabalho que se chama pro bono, né? Que é o pro bono é para justamente quando você faz ali para assistência judiciária gratuita e o juiz viu que você fez um bom trabalho, ele vai nomear você novamente, tá? Porque é uma porta de entrada muito boa. As pessoas hoje elas acham que elas já vão começar numa profissão ganhando 200 mil reais por mês, comprar um Porsche, comprar uma mansão na beira da praia ou em Alphaville e ver as vidas dos sonhos. Não, mas adivinha, a perícia é uma carreira que ela precisa ser construída, beleza? Então isso aqui é muito, muito, muito importante que você saiba, tá? A assistência judiciária gratuita, ela serve para que você possa ganhar experiência, tá? Qual é o contraponto da assistência judiciária gratuita? É porque os honorários, às vezes, eles vão demorar um pouquinho mais para cair na conta. Já a não gratuita, você entregou, pediu o levantamento ali dos honorários, vai ser um tanto quanto mais rápido, beleza? Então, é isso, tá? Eu trouxe o Código de Processo Civil aqui que fala para vocês que a remuneração vai ser paga pela parte que exigiu a perícia em depósito judicial adiantada, tá? Então você não tem calote, não é igual por às vezes você tem escritório de contabilidade, não sei quem trabalha, é normal ter calote. 10 a 15% ali dos seus clientes às vezes não vão pagar os honorários, tá? Então, ó, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita em que será custeada com recursos públicos, então não é um serviço gratuito que o perito faz, mas ele recebe um pouco menor. O juiz pode determinar o rateio dos honorários, tá? Quando ela for requerida por ambas as partes, ou quando for determinada de ofício, que é o que nós explicamos aqui para vocês. Agora, vamos lá, vamos chamar o nosso grande mestre, que é quem vai conduzir a formação com vocês, tá? Para explicar para você como é que você faz para se cadastrar em um tribunal, como você pode se cadastrar hoje mesmo no tribunal aí onde você mora, tá? E só um detalhe, você pode se cadastrar em tribunais do Brasil inteiro. Você não precisa se ater, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não precisa ser o TJMS, ali a comarca de Campo Grande. Não. Você pode se cadastrar no começo da sua carreira, você escolhe 2 ou 3 TJs, ou começa ali no seu TJ, mas escolhe todo o estado para que você possa atuar. E conforme for saindo, você vai pegando outros tribunais também para trabalhar, mas existe a possibilidade de você se cadastrar em tribunais do Brasil inteiro, uma vez que todo o nosso sistema judicial hoje ele é eletrônico.
Então, bora lá, vamos chamar o professor Guilherme. Seja muito bem-vindo. E, Guilherme, conta pra gente como é que a gente faz para se cadastrar nos tribunais. Vai lá, manda ver, mestre. Alguns pontos importantes em relação à questão do cadastro dos tribunais. Tá? Lembre-se que a gente já discutiu, já falou, tanto no primeiro encontro, aqui no segundo encontro, mostrando que cada estado ele tem o seu cadastro próprio, e isso é uma determinação do Código de Processo Civil de 2015. Tá? Então, ficou instituído que cada tribunal deve ter o seu cadastro de auxiliares da justiça, né? E aí, dentro desses auxiliares da justiça, nós temos lá diversos perito, contador, tá? E aí, observe, né, que é importante aqui que você faça o seu cadastro dentro daquela sua capacidade de atendimento, tá? Por exemplo, eu não me cadastrei em todos os estados da federação, eu me cadastrei naqueles que são mais próximos de mim, porque se houver, por algum motivo, necessidade de deslocamento para esses estados, fica mais tranquilo de ser feito, tá? Mas o fato é que a maioria, 99% das perícias, como existe o processo judicial eletrônico, muitas dessas perícias você consegue realizar simplesmente de forma virtual. As diligências são virtuais, o processo virtual ele é eletrônico, então você consegue acessar de qualquer lugar, né? O que você vai analisar normalmente são documentos, né? E esses documentos eles também podem ser disponibilizados de forma virtual, tá certo? Então, eu vou colocar aqui na tela de vocês, tá? A minha tela, tá bom? Do que eu estou visualizando aqui agora, tá? E eu quero mostrar pelo menos aqui 2 cadastros, né? O primeiro que vocês estão visualizando aí é o do TJ São Paulo. Observe aqui que eu já deixei ele dentro do link, bonitinho. Lembrando que eu disponibilizei para vocês aí um material onde vai ter vários links, uns 7, 8 links de tribunais diferentes, tá? Esse específico que eu estou mostrando para vocês é o Tribunal do TJ São Paulo, tá? E aí, ó, observe que no site, né, ele faz uma apresentaçãozinha, né? E ele fala, ó, cadastro de profissionais para atuar como peritos, leiloeiros, tradutores, intérpretes, administradores, enfim, ele fala aqui de todos os auxiliares da justiça, nós estamos aqui falando do perito. E esse perito, a gente também já viu que esse perito ele pode ser um perito contador, pode ser um perito criminal, um perito médico, um perito engenheiro, enfim, tá? Nós estamos falando da contabilidade, então, naturalmente, nós estamos falando do perito contador, tá? Ele fala aqui como que funciona o cadastramento, tá? Então, ele identifica como é o comunicado, quais são as regras que você deve seguir, o currículo, né? O que deve ter no currículo, qual o interesse profissional que você tem dentro desse tipo de atuação profissional, né? E ele fala aqui o funcionamento. Olha lá como é que é legal. Ó. Se o auxiliar é nomeado no processo, a unidade deve inserir a informação no portal imediatamente para registro e conferência da validade do cadastro, que expira a cada ano. No caso do TJ de São Paulo, você tem que fazer uma atualização cadastral anual, tá? Lembre-se, cada tribunal ele vai ter uma regra própria. Daí a importância de você fazer o seu cadastro e ler o edital, né? Entender as regras de como efetivamente funcionam esse cadastramento, tá bom? E aí, aqui embaixo, ele já fala, né, quais são a documentação obrigatória, está pedindo aqui uma foto, né, documento de identificação, a formação acadêmica, no nosso caso, né, o bacharelado em ciências contábeis, certidões cíveis e criminais dentro do próprio site do TJ, dessa circunscrição, no caso aqui São Paulo. Você consegue puxar essa certidão gratuitamente através da identificação do seu CPF, tá? E aqui ele pede, para leiloeiro tem uma regra específica, para administrador judicial tem uma regra específica, para o tradutor e intérprete também tem uma regra específica, tá? Ele fala aqui, nesse caso, né, os deveres dos auxiliares da justiça, olha lá que ele casa muito com vamos dizer assim, com as características que o perito contador deve ter, né, a questão do sigilo, tá? A data e horário designado para a realização das perícias, então é o zelo, né, do cumprimento do dever do perito contador, a apresentação das perícias, né, dos laudos periciais e pareceres periciais dentro do prazo acordado, cumprir com as determinações do magistrado quando necessário, tá?
Desenvolver ao periciado ou à pessoa que acompanha a perícia a documentação utilizada. Então, essa documentação, hoje, por ser virtual, não tem necessidade de devolução. Normalmente, eu peço que as partes coloquem imediatamente essa documentação dentro do próprio processo para que já fique consignado qual foi a documentação utilizada para as análises, né, e as conclusões, tá? E ele também faz aqui, certo, uma ressalvazinha para o administrador judicial, tá? Aqui embaixo, observe que ele faz, né, o acesso ao sistema, então você vai criar seu cadastramento através desse link aqui, tá? O manualzinho de utilização do sistema, uma nota técnica e consulta pública para saber se você está ou não cadastrado como auxiliar da justiça, tá? Existe aqui algumas regrinhas para os magistrados, as resoluções e portarias que estão e que envolvem efetivamente, tá? As regras dos auxiliares da justiça. Esse aqui, gente, é a regrazinha e o portal do cadastramento, certo? Dos auxiliares da justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, beleza? Eu quero mostrar um outro para vocês, que é esse aqui, que é o da Bahia, né? Olha aqui em cima, ele já está dizendo que é o Poder Judiciário do Estado da Bahia. Ele já tem, né, de forma bem direta, tá? Os cadastramentos, tanto com orientação para acessar o cadastramento de pessoa física, como um videozinho tutorial indicando, né, um guiazinho de como você deve fazer esse cadastramento. No caso da Bahia, ele tem dois cadastros, né, um cadastro de pessoa física e um cadastro de pessoa jurídica. Observe, gente, que quando a gente lê as resoluções, né, as normas brasileiras de contabilidade, ele fala que o perito contador ele pode ser uma pessoa física e ele pode também ser um órgão técnico, tá? Então, aqui no cadastro da Bahia, ele já mostrou que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Então, nesse caso específico, qual é a sugestão que a gente dá para o cadastramento do auxiliar da justiça no TJ Bahia? Primeiro, você cadastra a sua pessoa física, seus dados pessoais, e depois você cadastra o perito pessoa jurídica. Porque quando você for fazer o cadastro de pessoa jurídica, você vai ter que linkar, vai ter que adicionar a pessoa física naquela pessoa jurídica. Tá? Então, se você quer atuar como órgão técnico, primeiro você cadastra a pessoa física e depois vincula a pessoa jurídica. Tá? Eu estou falando isso porque é o pulo do gato. Quando eu fui fazer o meu primeiro cadastramento, eu fiz da pessoa jurídica e aí quando chegou na etapa final, depois de eu ter preenchido tudo, não, você tem que vincular a pessoa física. E eu não tinha feito o cadastro de pessoa física, tá? Então, primeiro faça a pessoa física para depois cadastrar o seu CNPJ. Para fins tributários, trabalhar com o CNPJ é melhor do que na pessoa física. Então, imagine que você vai atuar como perito contador, e aí você fez ali seu cadastro. Quando você somar sua renda ao longo do ano, naturalmente você vai extrapolar, né, a base de cálculo para o imposto de renda, e você vai ter que declarar esses valores recebidos no seu imposto de renda, né, como uma receita. Tranquilo? E aí, você pode chegar na alíquota máxima de 27,5%, enquanto na pessoa jurídica, se você for para o Simples Nacional, a alíquota máxima, se você chegar na última fase de faturamento, ele vai chegar ali a 21,5%, ou seja, mais barato do que na pessoa física. Tranquilo? Aí, ó, da mesma forma que lá no TJ São Paulo, nós temos aqui o edital de credenciamento e tem aqui os detalhes, né, caso você queira falar pelo WhatsApp ou por telefone, tirar alguma dúvida, mandar algum e-mail também, tá? Eu quero dar um clique aqui no cadastro de pessoa física para vocês darem uma olhada em que tipo de documento eles pedem lá no TJ Bahia. Vocês vão ver que ele se repete, eles basicamente têm a mesma estrutura de documentos que são solicitados nos outros tribunais. Eu mostrei para vocês o de São Paulo, né? Ele já evidenciou ali qual é a documentação necessária. Aqui, da mesma forma. Então, eu tenho aqui nessa aba, ó, dados pessoais, tá? Dados para pagamentos, especialidades, atuação, em que cidades, né, do estado você quer atuar e quais os documentos você vai anexar para fazer o seu cadastramento. Então, ó, vamos lá nos dados pessoais, o que ele pede, né? Obrigatoriamente através aqui do asteriscozinho. Nome, CPF, RG, data de nascimento, nome da mãe. Se você tem dependentes, porque se você for atuar como profissional, pessoa física, né? Isso vai impactar
lá na apuração dos seus impostos, né? O número do seu registro profissional, se você tem ou não tem outra fonte de recolhimento do INSS. Então, se você é acostumado a prestar serviços a outras entidades, ou se você tem uma carteira de trabalho assinada, você está vinculado a um CNPJ, é importante que você sinalize aqui para que não haja retenção e recolhimento de INSS, que você não perca dinheiro, tá? Eu vou botar aqui qual é o seu estado de origem, sua cidade de origem, CEP, endereço, telefone pessoal, telefone para contato e a sua habilitação. Ó, essa habilitação, lembra que a gente falou do pro bono, né? O que é o pro bono? É se você quer atender a justiça gratuita, né? E aí a gente tem aqueles honorários reduzidos, né? Então você está trabalhando para pessoas de baixa renda, quem vai lhe pagar é o próprio TJ, tá? E aí, se não, você vai sinalizar aqui apenas como não gratuito. Nesse não gratuito, não é o pro bono, esse aqui você tem que apresentar a proposta de honorários, tá? Então, se você quer adentrar no mercado da perícia, eu sugiro você deixar aqui marcado ambos. Por quê? Porque você vai ter maiores possibilidades de nomeação, tá? Inclusive, conversando com os colegas magistrados, né, eles costumam testar os peritos, nesses casos do pro bono, no caso da justiça gratuita, que tem um honorário já determinado, um valor reduzido. Para quê? Para que você tenha, que ele tenha informações de confiança, né? Qual o trabalho que esse profissional vem prestando, se ele entrega realmente um trabalho de qualidade, enfim, é uma forma de garantia ali, dele testar o trabalho do perito. Então, eu oriento aqui você deixar a sua habilitação para ambos, para garantir que você tenha maiores possibilidades, né, de registro. E, por fim, aqui você vai colocar o seu e-mail. Então, preencher essas primeiras informações, tá? Você vem para a fase de pagamento, tá? E aí, o que é de informação obrigatória? Né? Qual é o banco que você atua, tá? Ele vai abrir aqui uma relação dos bancos que estão vinculados ao TJ. Aqueles bancos oficiais, normalmente tem aqui, Banco do Brasil, né? Os principais bancos, eles estão aqui, tá? Coloquei meus bancos, vou botar agência, conta, tá? E, por fim, eu vou botar os dados do titular e o meu PIS, né? A localização, né? Qual é a agência, tá certo? E, por fim, aqui, o meu PIS, que é aquela informação lá do INSS que está na sua carteira de trabalho, tá bom? Hoje, pela carteira de trabalho digital, você também consegue essa informação tranquilamente através do GovBR, tá? Eu venho aqui nas especialidades, ok? E eu vou dizer que áreas eu pretendo atuar. Ó, quando eu clico aqui em selecionar, ele vai aparecer um monte de coisa, mas aqui embaixo eu tenho, ó, contabilidade, ele vai aparecer quais são as áreas. Cálculo financeiro, contabilidade, gestão financeira, gestão fiscal, tributária e perícia contábil. Então, normalmente eu coloco isso aqui, ó, perícia, certo? Contabilidade. E se você faz e você tem habilitação para fazer cálculos financeiros, eu também costumo marcar aqui no cálculo financeiro. Então, arrastei o que eu quero aqui para essa coluna, tá? Lembre-se, só vai ser aprovado se você tiver a comprovação documental de que você tem especialidade nisso, tá? Então, curso de formação específico, tá? Então, botei aqui as especialidades que eu quero atuar, que eu estou habilitado, vim aqui para atuação. E aí, gente, observa que tem muita coisa, né? Porque ele vai dar todos os municípios em que você pode atuar. Como nós estamos aqui no TJ Bahia, tá? Eu vou puxar aqui, vou levar lá para o S, né? E vou procurar aqui Salvador, só para a gente fazer o teste, né? Só um minutinho. Opa. Cadê? Só um momento, estou transitando aqui, gente. Ó, Salvador. Cliquei aqui, mandei trazer para cá, ele vai dizer aqui quais são os municípios que você pretende atender. Guilherme, eu quero todas. Clica aqui nessa aba, ele vai carregar todas. Vai demorar aqui um pouquinho, eu não vou clicar, tá, gente? Mas eu posso clicar e adicionar todas ao mesmo tempo, significa que eu posso atuar em todo o estado da Bahia. Tranquilo? Aqui eu botei como exemplo, né? Vou clicar aqui mais uma, só para a gente ver, ó, ele vai aparecer aqui do lado direito quais são os municípios da Bahia que você está se habilitando, tá? E, por fim, a parte mais importante, tá, gente? Que é justamente, né, a apresentação da documentação que comprova a sua formação, né? Então, você vai
adicionar aqui, ó, nesse botãozinho de anexar, né, o seu diploma, então, graduação, especialização, mestrado, doutorado, tá? Vai colocar aqui o seu currículo também, informando, certidão de regularidade de classe, no caso nós estamos falando aqui do CRC, do seu estado, né? Então você vai botar lá a sua DHP, Declaração de Habilitação Profissional, tá? Coloco aqui também situação cadastral do CPF, então entra lá no site da Receita Federal, põe lá seu CPF, sua data de nascimento, vai gerar uma certidãozinha certinho mostrando seu CPF regular, tá? Coloca a comprovação do PIS, então você pode exportar isso da sua carteira de trabalho digital, tá? Comprovante de endereço comercial e residencial, então se você está cadastrando pessoa física, né? Bota lá teu endereço residencial, tá? Número de agência e conta, você pode gerar um extrato bancário, um extrato de saldo de conta, ou tirar foto do cartão, né, que você recebe hoje do seu banco, e colocar aqui também sem problema, tá? Declaração que exerce função ou que se exerce função ou emprego público, você vai ver que lá no edital tem uns anexos, né? Então você preenche um dos anexos, salvo engano, é o anexo 1, tá? Preenche lá, dizendo que se tem ou se não tem algum emprego público, né? Porque isso vai gerar alguma restrição no tocante à atuação contra o Estado ou contra algum município a qual você presta o serviço. Então, é uma limitação ética, mas isso não quer dizer que você não possa prestar serviço em outras perícias, tá certo? E, por fim, ele pede 2 certidões, né? A certidão criminal da Justiça Estadual, então, você vai entrar no site do próprio TJ da Bahia, né? E vai digitar lá na busca, né? Certidão criminal estadual Bahia. Ele vai dar primeiro e segundo grau, você vai gerar essa certidão com o seu CPF e vai anexar aqui. Da mesma forma, né? Você vai gerar uma certidão criminal da Justiça Federal. Então, você vai botar lá no Google, né? Certidão criminal Justiça Federal, vai abrir um link, vai botar o seu CPF, seus dados pessoais, vai gerar uma certidãozinha também. E aí, você vai anexar eles nessas abas aqui. Quando tiver todas essas abas preenchidas, você vai clicar em salvar e vai ficar aguardando o contato do TJ Bahia, certo? Para que você possa garantir o seu cadastro. Se houver alguma pendência documental, naturalmente, eles vão lhe mandar um e-mail dizendo qual é a pendência e você pode fazer a resposta no próprio e-mail. Naturalmente, isso aí vai ser resolvido tranquilamente, tá? Então, observe que a documentação solicitada para fins de cadastramento é uma documentação básica, é uma documentação normal, como qualquer outro cadastramento que você for fazer, tá? E eles se repetem muito, né? Provavelmente, essa mesma documentação que está sendo solicitada aqui no TJ Bahia é o mesmo que é solicitado no TJ São Paulo, que é o mesmo que é do TJ Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí, tá? Já vi alguns casos de cadastramento em que eles solicitam também a comprovação de experiência, ou seja, você já fez outros trabalhos. E aí a gente já conversou sobre isso e eu orientei vocês a fazer o acompanhamento de profissionais mais experientes. Isso vai garantir que você vai ter assinatura conjunta com esse profissional. Você pode utilizar esse documento para anexar como uma comprovação de que você já fez perícias, tá? Então, esse aqui para a gente, né, o que eu gosto de falar que é a dica, né, a dica de ouro para quem quer fazer os seus cadastramentos nos tribunais, tá? Maravilha, muito bom mesmo, mestre, muito bom, muito obrigado aí pela sua participação. Gostaram, pessoal? Responda aqui no chat pra gente se vocês gostaram ou não. Cara, eu particularmente achei muito bom, acho a didática do mestre muito boa. Ele é aquele cara sério ali, imponente e domina a área da perícia como ninguém, beleza? Então, tudo isso aconteceu e, obviamente, o que você espera depois dessa nomeação é que você seja nomeado, tá? Então, se você vai se tornar perito do juízo, você vai realizar o seu cadastro no tribunal e se você vai se tornar assistente técnico, muitas vezes você vai juntamente a advogados, fazer o trabalho com os advogados, de cara, ir lá, bater no escritório, participar de eventos, postar no LinkedIn. LinkedIn é uma rede profissional muito boa. Não sei se você já tem LinkedIn, mas fica aqui a dica, inclusive, para que você faça um LinkedIn, para que você atue ali profissionalmente. Contabilidade Facilitada tem um perfil lá. Segue a gente, já estamos com 40 mil seguidores, porque o LinkedIn é uma fonte muito boa
para você postar coisas profissionais. É o currículo. Eu fiz uma viagem no ano passado para os Estados Unidos, para o Vale do Silício, e lá as pessoas não é igual aqui no Brasil, me passa seu Instagram, não, me passa o seu LinkedIn, tá? Então as coisas lá funcionam com base no LinkedIn. E aí você fez tudo isso e a expectativa é que aconteça o quê? Que você seja nomeado, beleza? Então, só para lembrar, né, o processo judicial, ele tem um fluxo, né? Ele tem um fluxo. A primeira coisa que você vai fazer ao se tornar perito, é se cadastrar, beleza? Então, você realizou o seu cadastro no tribunal que você escolheu. Depois disso, vem uma nomeação, né? É esperado que você seja nomeado em algum momento, tá? Como eu posso fazer para acelerar essa nomeação? Aí você pode fazer uma visita à secretaria, né, para falar, para se apresentar, você pode utilizar o balcão virtual, você pode mandar e-mail. Existe uma série de formas que a gente vai ensinar na nossa formação para que você consiga tentar acelerar a sua nomeação dentro desse cadastro de peritos. Uma vez que isso aconteceu, tá? Uma vez que você foi nomeado, o que eu preciso fazer agora? E é isso que a gente vai mostrar, né? Agora chamando novamente o mestre Guilherme aí para a tela. Seja bem-vindo, mestre, de novo. Guilherme, qual é a dúvida agora que existe normalmente? Depois que eu fiz o cadastro, eu fui nomeado, né? E aí o Gabriel me perguntou muito, Guilherme, depois que eu fui nomeado, como é que funciona? Né? Nós temos o acesso ao PJE. O PJE, gente, é essa telazinha aqui que eu vou abrir agora para vocês, tá? Já está aí, tá bom? É o processo judicial eletrônico. Eu estou acessando aqui, gente, o PJE do meu estado, né? Que eu tenho um cadastro lá e eu quero mostrar para vocês que depois que vocês fizerem o cadastro, você vem e faz seu cadastro aqui com certificado digital A3, que é o token, que é normalmente um pendrivezinho, tá? Você vai fazer a renovação disso anual, vai pagar ali algo em torno de R$150, R$160 para ter esse certificado digital tipo A3, tá? Ele só serve se for o A3. Tranquilo? Então, vem no site, vai fazer aqui o seu cadastramento, certo? E aí, quando você for fazer o seu acesso, você vai clicar aqui, ó, certificado digital. Pronto. Esse daqui, gente, é a principal plataforma que a gente utiliza para movimentar os processos na justiça. Cada estado tem o seu próprio PJE, tá? Então, eu vou fazer o acesso no meu, para vocês darem uma olhadinha como que ele funciona, né? Então, eu vou clicar aqui em certificado digital. O meu token, ele já está conectado, tá? Ele vai pedir aqui, ó, modelo A3, tá vendo aqui, ó? Ok? E ele vai pedir minha senha, né? Vou digitar aqui minha senha. Vou fazer o acesso. Vocês vão ver, gente, que as telas, né, elas são muito repetitivas, tá bom? Então, ele já vai aparecer aqui para mim, ó, painel do perito, ok? Aqui meus dados pessoais, nesse cantinho aqui, no cantinho direito superior. E o que a gente usa mesmo, né? Ele está aqui nessa aba, ó, tem uns 3 tracinhos, cliquei nela, ele vai abrir uma telazinha de configuração, uma telazinha de atividades, processo e painel, tá? Aqui no estado do Piauí, o que eu muito uso é isso aqui, ó, processos. Eu posso vir para a página de pesquisa de processos e ele vai abrir uma outra tela, certo? Em que eu posso procurar pelo nome da parte, eu posso colocar algum apelido que a pessoa seja conhecida, que esteja cadastrado no processo, o nome do representante, se for um advogado, eu posso fazer a busca aqui pelo advogado, ou o que eu mais uso, que é esse númerozinho aqui, tá, gente? Ó, é esse númerozinho, o número que a gente mais utiliza para que a gente possa conhecer aqui e identificar o processo que a gente foi nomeado, tá certo? Eu posso buscar por assunto, classe judicial, mas muito pouco utilizado isso aqui, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Aguarda só um minutinho que eu vou abrir aqui meu e-mail, porque eu fui nomeado recentemente, eu nem abri para mostrar para vocês em primeira mão, tá? Então, estou acessando aqui o meu e-mail pessoal, tá?
para eu mostrar para vocês como é que a gente recebe essa nomeação, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, CPTEC Piauí, tá vendo aqui, ó? CPTEC Piauí, que é o nosso cadastro do estado do Piauí. Eu deixei ele marcadinho aqui para eu não perder e mostrar para vocês. Ó, ele aconteceu agora dia 7 de abril, né? Cliquei aqui, ó, tá? Nomeação profissional, ele está dizendo, ó. Olá, Guilherme, você foi nomeado no sistema de cadastro de peritos, né? Da Justiça, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para realizar uma perícia no processo número tal. Aí, ó, eu venho aqui, copiei, certo? E eu volto lá no meu PJE, ó, e onde tem número de processo, ó, eu vou digitar ele aqui dentro. Mandei fazer a busca lá embaixo, ó, e ele vai finalizar a busca, ele vai aparecer o processo aqui em cima, tá vendo? E aí ele vai me mostrar, ó, que é um processo da primeira vara civil, tá? Ele é de 2021, é um cumprimento de sentença, ou seja, já estamos na fase aqui de liquidação, a fase de conhecimento já aconteceu, a gente vai liquidar a sentença, né? E aí eu tenho aqui, ó, polo ativo Caroline, polo passivo Marinalva, e aí a última movimentação foi a nomeação do perito. E quando eu clico aqui, ó, ele vai abrir uma outra página, que é o processo, gente, na íntegra, tá? Esse processo, ele está na íntegra. E aí, ó, eu tenho a opção de ficar baixando processos, parte, documentos avulsos, vamos dizer assim, né? Ou eu tenho a opção aqui em cima, ó, de clicar e baixar o processo integralmente. Então, quando eu clico aqui e boto, ó, total, né, download, ele vai dizer que vai demorar um pouquinho, porque ele vai baixar o processo integral, né? E aí a gente baixa o processo integral para poder fazer a análise, tá? Aí, gente, ó, só um minutinho que ele vai começar a fazer o download aqui. E a decisão em que aqui, ó, certo? Observa lá, ó. Deixa eu tirar essa páginazinha aqui que ele tá pronto, ó. Decisão, né? Ó, ele revogou a nomeação do perito anterior em razão da sua inércia. O que ele está querendo falar, gente? Que foi nomeado um perito, fulano de tal, certo? E ele está destituindo o perito anterior porque ele não se manifestou e ele nomeou o Guilherme, tá? Então, aqui está bem claro, certo? O que ele já definiu, né? Então, se eu for transitar aqui no processo, ele vai aparecer toda a movimentação processual, que inclusive ele já baixou o processinho aqui, vou abrir aqui para vocês verem o processinho na íntegra, é um processo de 171 páginas, em que corre entre Caroline e Marinalva, certo? E foi determinada a perícia, né? Aí, deixa eu ver aqui, só se eu acho o despacho do juiz, para mostrar para vocês como é que se dá a nomeação do perito, tá? Só um momentinho que eu vou localizar aqui. Petição, ofício, despacho, intimação, certidão. A última movimentação foi agora de 7/4. Entregue, errata, sistema, decisão. Deixa eu ver se é esse. Provavelmente seja esse, né? Ó, ele nomeou um perito, Raimundo Rodrigues, né? Ok? E, aparentemente, esse perito ele não se manifestou no processo, né? Eu estou transitando nele para a gente ver o que foi que ele falou antes. Deixa eu voltar lá no início para eu ir lá na páginazinha onde ele nomeou. Peraí. Que não era naquela página. Eu quero onde ele mostra a nomeação original, né? Decisão, despacho, petição, certidão. Deixa eu ver se eu fazendo a busca assim fica melhor. Perícia. Foi solicitada a perícia contábil. Ó, já teve vários peritos nomeados, tá, gente? Observa que aquele já teve aquele Raimundo, né? Apareceu agora essa Cleise, ó. Olha lá, ó. Defiro a prova pericial requerida pelo exequente. Aí ele tá nomeando a Cleise, certo?
E a Cleise aparentemente não se manifestou, certo? E aqui vem, ó, qual é o ponto controverso, qual é o objeto do trabalho? Ó, apuração de haveres da sociedade. Então, nesse caso aqui é uma perícia contábil, tá? Pedindo que o perito se manifeste sobre quanto vale essa empresa. Basicamente é isso, tá? Então, é uma perícia de valuation, tá bom? Então, nesse caso específico, a gente vai ter que fazer uma análise para determinar, né, uma proposta de honorários, tá? Deixa eu mostrar que isso aqui, gente, ó, essa nomeação, vou botar aqui o nome Guilherme, né? Que é onde ele fez a nomeação do Guilherme. Ó, a gente recebe um documentozinho com essa característica, certo? Que é onde está lá no CPTEC. Eu vou abrir também uma página aqui para a gente mostrar o CPTEC para vocês, ó. Só um momento, estou procurando aqui dentro aqui dentro dos cadastros, ó. CPTEC Piauí. Eu já deixo aqui cadastrado meu login e senha, né? Ó, uma nova perícia, certo? Observa aqui, vermelhinho, né? Ó, uma nova perícia, cliquei, tá? E ela vai aparecer essa nova perícia aqui, que é justamente essa, ó. Gabinete da primeira vara, nova, tá? Essas que estão em laranja, gente, são perícias que nós estamos em andamento. Na 7ª vara, na 2ª vara, na 9ª vara, tá? Essa especificamente é a que a gente estava mostrando para vocês, tá? Aí, ó, cliquei aqui, ele vai me dar mais informações sobre essa perícia. Observe que é a mesma que a gente já viu lá, né? Ó, na forma do artigo 156, né? Revogou a perícia anterior e nomeou o Guilherme Guimarães para essa perícia. E aí ele quer que a gente, agora, a partir dessa data, né, se manifeste apresentando proposta de honorários, tá certo? Então, aqui, gente, é só um exemplo, né, de como funciona o PJE e como funciona a nomeação do perito. Então, a partir desse momento, eu vou fazer uma análise processual, tá? Vou determinar os meus honorários, tranquilo. E aí, quando eu determinar os meus honorários, eu vou clicar bem aqui em cima, gente, ó, mais, juntar documentos. E ele vai me dizer que tipo de documento eu vou juntar, se é um laudo pericial, se é uma petição. Bota aqui uma petiçãozinha, né? Editor de texto, coloquei aqui, né, juntada de honorários periciais contábeis, certo? E aqui embaixo eu vou salvar, ok? E ele vai me dar a opção de adicionar anexo. É aqui que eu vou anexar. Vou clicar aqui só para mostrar para vocês, tá? É aqui que eu vou anexar. Vou clicar aqui em proposta, né? Eu não vou adicionar, porque se eu botar abrir, gente, ele já vai enviar dentro do processo, tá bom? Então, aqui é só para vocês verem, tá? Que existe aqui um mecanismo bem tranquilo de vocês fazerem, né? A análise processual e, naturalmente, tá? A juntada de documentos, tá? Tanto de petições como de laudo pericial contábil, tá? Então, eu vou fechar essas telas. E aí, dando sequência a isso, a gente já falou aqui do cadastro nos tribunais, acessando o PJE, acessando o cadastro. Eu quero mostrar para vocês também, tá? Além de mostrar aqui a telazinha do PJE, eu queria mostrar para vocês, vou fechando isso que a gente não vai usar mais, né? Eu quero mostrar para vocês uma proposta de honorários, tá? Que eu acho que é importante. A gente já falou sobre proposta de honorários, né, Gabriel? E aí eu queria também que os colegas que estão assistindo a gente aí, que eles tenham a oportunidade de ver como é uma proposta. Lembra que a gente falou que existe aquela justiça gratuita, né, no qual já existe um valor determinado, né? Existe aquela justiça que não é a gratuita, na qual você oferta os seus honorários, tá certo? Então, gente, eu tenho aqui, ó, uma proposta de honorários, vou dar o zoom aqui para vocês visualizarem melhor, né? Um modelinho, lembrando, quem for fazer a formação de perito aqui conosco, né, na contabilidade facilitada, a gente vai dar aqui mais de 20, 30 modelos de documentos diferentes só para você adaptar a sua realidade, tá bom? Então, esse aqui é um modelo que a gente vai disponibilizar para vocês tranquilamente, tá? Então, a gente faz aqui um preâmbulo dizendo aqui, né, quem é o juiz da vara tal, da comarca tal, do estado tal, né?
coloca aqui o númerozinho do processo, coloca aqui o nome do requerente, o nome do requerido e o seu nome como perito contador. Guilherme, onde é que eu consigo essas informações, né? Aí, lembra que a gente acabou de abrir, vou abrir de novo aqui para vocês, eu acabei de baixar esse processo, né? Vou abrir de novo esse processo para vocês verem onde é que tem essas informações, né? Então, essas informações de número de processo, parte requerente, parte requerida, né? Tem tudo aqui no preâmbulo, ó. Tá? Eu tenho aqui o número do processo, ok? E aqui eu tenho as partes envolvidas, né? Ó, Caroline é uma parte, Marinalda é outra parte, autor e réu. E aí, logicamente, que os seus dados pessoais aqui, perito contador, número tal, tá? Então, ó, esse aqui é um modelinho de proposta que a gente utilizou para falar sobre uma perícia tributária, né? Então, eu boto aqui, ó, Guilherme Valderedo Barbosa Guimarães, os seus dados pessoais, brasileiro, perito contador, CRC-PI, Piauí, número tal, CNPC, que é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, né? Número tal, habilitado nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, conforme certidão do CRC, do meu estado e do cadastro próprio no CNPC, estabelecida a rua tal, avenida tal, é o endereço que você utiliza lá no seu cadastramento, tá? Tendo sido nomeado e aceito o encargo de perito contador, vem à presença de Vossa Excelência, agradecendo a confiança e deferência pela nomeação, apresentar proposta de honorários para a execução dos trabalhos periciais. Aí eu digo, gente, eu gosto de frisar qual é o objeto do trabalho. Por que que eu estou utilizando esses procedimentos para avaliar a perícia e dar minha proposta? Aí eu boto aqui, ó, presente feito se fixa na controvérsia acerca do auto de infração número 32785, que apontou diferenças de arrecadação do ICMS nesse estado, tá? Então, eu gosto de colocar isso para ficar bem caracterizado qual é o objeto do trabalho, para que não haja fuga, né? Não haja uma dissidência quando se for discutir o processo de qual é o trabalho do perito. Qual é o trabalho do perito? Se manifestar acerca desse auto de infração, tá? Aí eu gosto de colocar isso aqui também, tá, gente? Ó, ressaltamos, ambas as partes apresentaram quesitos a serem respondidos, portanto, o trabalho será conduzido pelo objeto e resposta aos quesitos. O que nós levamos em consideração? Olha lá, ó. Olha o tanto de coisa que a gente levou em consideração. A relevância, o vulto, o risco, a complexidade, os serviços a serem executados, as horas estimadas para cada fase de trabalho, a qualificação da equipe técnica, né, e o prazo. Aí, olha lá, a tabelinha show de bola que a gente utiliza para ofertar honorários, né? Quanto tempo eu vou gastar nessa fase do trabalho para eu ler e interpretar o processo? Ah, serão 4 horas. Se a hora técnica aqui é R$ 205, R$ 230, se no seu estado é R$ 450, você vai botar aqui o valor da hora técnica do seu estado. Como é que eu sei esse valor da hora técnica? Procure as associações de classe. Então, eu sei que o estado de São Paulo tem uma associação de peritos, o estado de Minas Gerais também, Goiás também, Bahia, o Piauí, eu sou o presidente atual, né, da Associação dos Peritos Contadores do Estado do Piauí. E aí, a depender de cada estado, a gente tem uma variação nessa hora técnica. Aqui, eu estou mostrando para vocês um modelinho nosso, tá? Então, se eu vou usar 4 horas e eu tenho uma hora técnica de R$ 205,04, total, R$ 820,16 para essa fase do trabalho. E isso eu vou colocar para cada fase. Então, ó, análise do auto de infração, 8 horas, coleta de informações, 12 horas, elaboração de cálculos e planilhas, 50 horas, reuniões técnicas, 10 horas, elaboração do laudo pericial, 12 horas, revisão, 2 horas. Nesse caso específico, eu vou gastar aqui uma quantidade de horas que me totalizou R$20 mil. Como minha empresa é do Simples Nacional, eu estimei aqui os 20% do Simples, né? E aí o total da minha proposta com os impostos, com os encargos, né? R$ 25.117,40. Isso aqui é um caso real de um processo que nós ofertamos, salvo engano, há uns 2 ou 3 anos atrás, tá? Eu só estou trazendo para vocês o modelo, tá bom? Então, eu coloco aqui, ó, para a realização da perícia, levou-se em consideração o valor sugerido pela associação tal, que aqui no caso é o estado do Piauí, né? Que na época era R$ 205,04, e considerando as 98 horas que a gente
discriminou aqui em cima, ó, essas horas aqui dá 98, tá? Considerando as 98 horas e os impostos, totalizou R$25 mil, tá? Então, aqui é um caso real de uma perícia em que nós atuamos no estado do Piauí, lá na Vara dos Feitos da Fazenda Pública, que só trata sobre questão tributária, né, sobre diferenças de ICMS, tá? Nesse caso aqui, eu deixei uma ressalva, tá? As partes apresentaram quesitos, eles podem, durante o percurso da perícia, apresentar mais quesitos. E aí, eu já deixo reforçado aqui, que se houver quesitos suplementares, nós, como peritos, podemos apresentar nova proposta de honorários para complementar o valor do trabalho do perito, tá? Outra coisa que eu gosto de deixar aqui também, né, é que no artigo 95, ele determina o depósito prévio para que a gente possa iniciar os trabalhos periciais, né? Então, eu só inicio o trabalho quando o dinheiro já está depositado numa conta judicial. Pela norma brasileira de contabilidade, esses honorários eles podem ser depositados diretamente na conta do perito. Mas eu sempre prefiro que esses honorários sejam depositados numa conta judicial, para que o próprio juiz ele possa determinar a liberação desses honorários, né, quando ele achar que é conveniente. Lembrando que a gente já discutiu isso em momentos anteriores, né, quando a gente falou lá do fluxo da perícia, né, que essa liberação de honorários ela pode acontecer em dois momentos: 50% no início dos trabalhos periciais, você tem que justificar a solicitação dessa liberação, e 50% final após os esclarecimentos da perícia. Então, entregou o laudo, as partes se manifestam e você tem a oportunidade de esclarecer ou complementar o seu trabalho de alguma forma, tá? E aí, entra lá no PJE, a gente já mostrou como é, anexa esse documento já consolidado, essa propostazinha de honorários, eu estou diminuindo só para você ver a estruturazinha dela, né? Apresentou, colocou lá, as partes vão se manifestar sobre sua proposta, tá? E aí, naturalmente, você tem a oportunidade de defender quando necessário, né? Vamos supor, foi aprovado, tá? O que o juiz vai determinar? Aprovada a proposta de honorários, peço que sejam depositados os honorários em conta judicial, e aí o juiz já notifica o perito para iniciar os trabalhos, né? E aí ele vai executar todo aquele conjunto de procedimentos que a gente discute quando se fala do fluxo processo pericial, tá? E aí ele vai emitir um laudo pericial, tá bom? Então, o trabalho do perito, né, depois de execução dos procedimentos, é emitir esse laudo. Então, eu vou fechar esse modelinho aqui de proposta também. Então é isso, maravilha. Muito obrigado por mais uma participação. Então vamos voltar aqui pro nosso raciocínio, tá? Uma vez que você fez o cadastro e você foi nomeado, como a gente mostrou, ou você vai aceitar, né, essa nomeação, tá? O que é recomendável muitas vezes para quem está começando, principalmente para as perícias mais simples, tá? Se for uma perícia simples e você está começando, tá? Você tem que tentar, dentro do possível, aceitar esse trabalho, se estiver dentro da sua capacidade técnica. Porque se você foi nomeado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e você rejeitou todas as perícias que não são complexas, pode ser que você não seja mais nomeado. Ou você vai fazer o que se chama de escusar, né? A própria legislação, ela chama de escusa. O que é escusa? Escusa é esse processo de você rejeitar aquilo por algum motivo. Seja porque você é motivo de foro íntimo, que é um motivo que se fala no direito, quando você fala razões de foro íntimo são situações pessoais, ou por qualquer outro motivo, por impedimento, por qualquer motivo, tá? Então, uma vez que você aceitou essa nomeação, tá? Você vai fazer uma proposta de honorários, que nós já vamos mostrar também para você, tá? E aí, essa proposta de honorários, ela vai ou não ser deferida, tá? Então, vai ser aceita sim ou não. Se for aceita, você vai começar o trabalho, né? Vai ser recolhido numa conta judicial e aí você vai começar o trabalho e vai entregar o que nós chamamos de laudo pericial. Viu como parece complexo, mas não é tão complexo? Então, basicamente, é isso que você precisa saber. Uma vez que você entregou o laudo,
pouco depois, né, exceto a perícia trabalhista, que essa é um pouquinho mais enrolada, você vai ter o recebimento, tá? Então, muitas vezes tem um mito ali que as pessoas falam que quando você é perito, você nunca vai receber esse valor, que vai ficar anos e mais anos e mais anos. Não. Exceto ali quando você está falando de assistência judiciária gratuita, que vai demorar um pouquinho mais, ou quando você, né, fala um pouquinho da perícia trabalhista, muitas vezes ela demora um pouquinho mais aí para pagar, tá? Mas a regra é que você não demore tanto assim para receber os seus honorários, tá? Existem alguns pontos que você precisa entender que, cara, você foi nomeado, aceitou, fez uma proposta de honorários, você vai realizar o seu trabalho, você entregou o laudo. Mas, Gabriel, o que é um laudo? Qual é a complexidade de entregar um laudo, tá? A gente vai explicar aqui para vocês. Se você se tornar aluno da nossa formação, a gente vai ter uma novidade também em primeira mão, mas novamente vou chamar aqui o mestre Guilherme para mostrar para vocês como que funciona a apresentação de um laudo pericial, trazendo toda a experiência dele. Venha novamente para a tela, grande professor. Gabriel, eu acho que é importante também mostrar para os colegas, tá? Como que é um laudo pericial? A gente falou aqui de forma bem rápida, né? Que o laudo pericial é a formalização do trabalho executado pelo perito contador, tá? Então, eu queria mostrar de forma bem rápida também aqui para vocês como é a estrutura desse laudo. Ele tem aqui uma estrutura básica, né? Eu tenho que identificar o processo e as partes, eu tenho que identificar qual é o objeto do trabalho que está sendo executado. Eu gosto de colocar também a parte metodológica, né? Quais as metodologias utilizadas para o alcance dos resultados, para a coleta de informação, tá? E aí, por fim, nós temos que apresentar a conclusão do trabalho, tá? Então, aqui na tela de vocês já tem aí, tá, um laudo pericial, tá? Então, observe, eu tenho uma capinha aqui dele, com a identificação do processo, quem é o requerente, quem é o requerido, tá? E aí a gente vem para o corpo do laudo, tá? Essa estrutura desse laudo especificamente, eu botei ele bem completinho só para mostrar, né? A gente não vai discutir o caso. Lembrando que lá na formação do perito, tá? Nós teremos discussões de casos práticos, né? Identificação de forma bem clara e objetiva do que é o problema e como nós solucionamos o problema, como nós chegamos no resultado do trabalho do perito contador, tá? Mas aqui o objetivo é dar uma noção geral para vocês de como que é estruturado um laudo pericial. Então nós temos aqui, né, a identificação do processo das partes, um segundo tópico de relatório dos fatos, no qual você vai descrever de forma resumida, lá, 4, 5 parágrafos, não é nada muito complexo, tá? Explicando o que é o objetivo do trabalho, o que aconteceu para gerar a perícia. Eu tenho um tópico 3 que ele fala sobre o objeto e objetivo. Esse aqui compensa a gente dar uma lida, só para você entender o que é o trabalho de fato, né? Então, o objeto do presente trabalho se fixa na documentação acostada aos autos pelo requerido. Aí tá lá, resumo dos contratos número tal e número tal, certo? E extratos bancários dessa operaçãozinha que foi a última operação. Essas duas primeiras operações se transformaram na última operação, né? Então, a gente está falando, está delimitando que o trabalho do perito é analisar essa documentação para esclarecer os fatos, esclarecer os quesitos, os questionamentos que foram realizados. No item 4, eu coloco as diligências, ou seja, a busca pela prova, a investigação, é o fato do perito ir aos detentores da informação pedindo informação adicional para que a gente possa resolver o litígio, né? Trazer a verdade à tona, esclarecer aqueles fatos técnicos que o juiz precisa para ele emitir sua justa solução. Tranquilo? E aí, eu botei aqui, nesse caso, eu pedi para o banco, fulano de tal, a cópia integral com a assinatura dos contratos A, B e C. E isso eu solicitei, além disso, tá aqui, tem 2, os extratos de operações, que são os extratos de financiamento, e pedi os últimos extratos de operações com a data atualizada, tá? Transcrevi os quesitos, o item 5, então eu botei aqui quesitos do requerido, essa parte que está em negrita é exatamente como as partes questionaram, e embaixo, ó, tem as respostas. Essas respostas são as nossas respostas. São os nossos esclarecimentos para que o juiz possa tomar sua decisão. Então, o requerido fez questionamento e nós respondemos.
fez um segundo questionamento e nós respondemos. Fez um terceiro questionamento e nós respondemos, e assim sucessivamente. Ó, eu apaguei algumas informações porque tinham dados sensíveis, né? Mas, por exemplo, ó, eu estou comprovando uma informação que foi questionada, eu pego e boto aqui, ó, imagem. Eu apaguei a imagem e deixei de vermelhinho aqui para vocês verem. Mas aqui é o print de uma tela do contrato, onde mostra aquilo que foi questionado, tá? É uma forma da gente dar uma segurança maior, tá? E assim, gente, eu vou respondendo os quesitos do autor, os quesitos do réu, tá? No final, a gente faz uma conclusão, né? Estou mostrando aqui os procedimentos de análise, né? Como que eu fiz os cálculos, como que chegamos nas conclusões, tá certo? Tudo bonitinho, explicando, né? E aí que a fase de conclusão, fechamento do trabalho, o encerramento do laudo pericial, mostrando que ele tem a quantidade de páginas, tá aqui, ó, 14, tá aqui 14, para que a informação não se perca. Botei uma relaçãozinha de apêndices, que são documentos que são apresentados, né? Junto a terceiros, e os anexos são os nossos documentos que nós levantamos, tá? Data, assina, todo bonitinho. E aqui, gente, eu boto, normalmente, após essa páginazinha de assinatura, eu coloco lá o cadastrozinho do CNPC ou o cadastro do Conselho Regional de Contabilidade, mostrando que eu estou legalmente habilitado e tecnicamente habilitado, tá certo? Então... Maravilha, pessoal! Então é isso em síntese. Cara, a gente aprendeu bastante coisa nesses 2 dias. Você já viu o que é o perito, você já viu o que é o perito do juízo, o que é o assistente técnico, você já viu por que a perícia é uma boa área, você já viu a quantidade de peritos que nós temos e quantos processos, mais de 80 milhões de processos, nós temos no país. Você já viu que, cara, que você tem que fazer um cadastro no tribunal de onde você mora e você pode se cadastrar se quiser no Brasil inteiro, todas as áreas de atuação, como perito contábil. Você já viu que existe uma assistência judiciária gratuita para as pessoas que são hipossuficientes e também a assistência não gratuita. Você já viu que o perito do juízo ele faz um laudo pericial e que o assistente técnico faz um parecer contábil. Ah, Gabriel, mas eu tenho muito medo de errar. Cara, isso é absolutamente comum, essa insegurança, e é por isso que eu quero apresentar para vocês a nossa formação. Posso apresentar a nossa formação para vocês agora, nesse instante? Espero que sim, tá? Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença nesses 2 dias e dentro da nossa formação, você vai se tornar um perito de verdade. Você vai sair certificado pelo Contabilidade Facilitada, que hoje é a maior instituição de ensino contábil do país, beleza? Então nós estamos apresentando agora para vocês a nossa formação em perícia contábil e financeira e você vai poder trabalhar como perito do juízo sem sair de casa, sem precisar fazer concurso público, ganhando honorários excelentes, você poderá ser assistente técnico, você vai entender realmente como funciona a perícia contábil. Então é isso, venha conhecer como Contabilidade Facilitada vai te ajudar a se tornar um perito de sucesso. Tem alguém aí animado para entrar na nossa formação? Responde aqui no chat, só para eu saber. Tá? Então essa foi uma das formações mais pedidas pelos nossos alunos, uma das formações mais pedidas pelos nossos seguidores, tá? Então você tem possibilidades reais de ganhar bastante dinheiro e mudar a sua vida sendo perito contábil, beleza? Então a formação em perícia contábil e financeira, uma formação prática, uma formação teórica que vai te levar do absoluto zero até perito contábil em apenas 4 meses. Isso mesmo, em 4 meses você vai ser um perito contábil e você estará apto, tá, a realizar as suas primeiras perícias, beleza? E como que vai funcionar essa formação? Como que ela vai se dar, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é que você vai ter uma formação teoria e prática com 4 meses de duração. Eu já vou explicar aqui para vocês, vou mostrar aqui na tela como é que vai funcionar a nossa formação e você vai conhecer todos os detalhes. Então é uma formação teórica e prática com 4 meses de duração. Cara, 4 meses para você aprender uma nova profissão, tá? Esse é um tempo que eu julgo realmente um tempo muito bom mesmo.
Em 4 meses você vai ter a possibilidade de estar se cadastrando, ganhando dinheiro para sempre. Então você vai escolher ser perito para sempre. Isso em troca de 4 meses. É muito pouco. Concordam? Sim ou não? Você terá aulas ao vivo, tá? E aulas também gravadas, tá? Aula gravada por quê? Por que você não faz toda ao vivo, Gabriel? Porque eu acredito que a aula gravada, muita gente tem rotinas com trabalho, com filho, com casamento, com não sei o quê, com gato, cachorro, papagaio. Então a pessoa ela não consegue, você não consegue hoje em dia colocar todas as pessoas ali sentadas para assistir uma aula na mesma hora. Então a formação ela é gravada, tá? Mas ela tem várias aulas ao vivo ao longo aí dos meses também, beleza? Você vai estudar sem sair de casa, ou seja, você pode acessar a plataforma onde você quiser, quando você quiser. O Contabilidade Facilitada tem um aplicativo próprio. Nós aqui na empresa desenvolvemos um aplicativo em que você vai baixar no seu celular, seja na Apple, seja no Google, e você vai poder acessar a sua formação ali, vai estudar sem sair de casa, quando você quiser, onde você quiser. Tá? Você terá acesso à formação também pelo período de 2 anos. Tá? Durante esse período, se tiver qualquer atualização, você vai receber e você terá um certificado ao final da nossa formação de pós-graduação reconhecida pelo MEC em parceria com a faculdade Focus. É uma faculdade que nós vemos, a gente já está prestando, a gente tem uma cooperação técnico-científica muito boa, uma faculdade com excelente nota, é muito tranquilo lidar com eles, e você vai ver que a nossa relação toda aqui de estudante vai ser dentro da área do aluno do Contabilidade Facilitada, tá? Vocês terão um grupo de alunos no WhatsApp, onde vocês, todos os que entrarem na nossa turma, eles estarão ali interagindo dia após dia, falando ali sobre os desafios e oportunidades da profissão, trocando figurinha e muito mais, tá? Então esse grupo de alunos no WhatsApp vai permitir que você esteja em contato com todas as pessoas que farão a formação também, beleza? Você vai ter uma série de modelos de documentos periciais. Ah, Gabriel, não sei fazer uma proposta de honorário. Você vai ter acesso, você pode simplesmente copiar e colar os seus nomes, os seus dados, salvar ali para você. Eu não sei fazer um laudo pericial. Você terá modelos. Eu não sei fazer um modelo de escusa ali da perícia. Você vai ter um modelo também, tá bom? E você vai ter uma série de estudos de casos práticos. Nós vamos mostrar para você como fazer os mais diversos tipos de perícias. Teremos exemplos de perícias, teremos aulas ao vivo mostrando perícias. É uma formação em que você vai respirar perícia, tá? Então, a teoria, ela precisa se unir à prática, beleza? E nós temos alguns bônus especiais aí para os 200 primeiros. Mas antes, só repetindo então, formação, teoria e prática com 4 meses, começando do absoluto zero, aulas ao vivo e aulas gravadas, estuda sem sair de casa, basta ter um acesso à internet, acesso por 2 anos, ao final da sua formação, você terá um certificado de pós-graduação reconhecido pelo MEC, não precisa de TCC, tá? Você vai apenas fazer uma prova ali ao final de cada módulo, que é bem tranquila se você assistir às aulas, para garantir que você está se qualificando, mas você não vai ter dificuldade, tá? Você vai ter um grupo de alunos no WhatsApp, mais de 20 modelos de documentos periciais para você simplesmente adaptar para a sua realidade, uma série de estudos de caso prático. Beleza, entendido até aqui. Agora, Gabriel, olha só, quais são os bônus que os 200 primeiros terão? Nesse momento, nós temos milhares e milhares de inscritos aqui nesse evento e apenas os 200 primeiros inscritos, eles terão alguns bônus bastante especiais. E que bônus são esses, Gabriel? Que bônus são esses? Primeiro, se você ainda não passou no exame de suficiência, isso não vai ser um problema. Por quê? Porque você vai ter acesso ao que nós chamamos de CFC de AZ Express. É o nosso preparatório, um preparatório express para o exame de suficiência, com cerca de 50 horas de aula. Então você vai assistir essas aulas e tirar o registro no CRC já não vai ser mais um problema para você. Você pode fazer o curso ali de perito e, em paralelo, estudando para o exame sem nenhum problema. Bônus 2.
Você ainda não passou no exame de qualificação técnica, você quer ser perito, você quer ter um diferencial e você quer passar no exame de qualificação técnica para ter o registro no CNPC? Gabriel, é obrigatório? Não, mas é um diferencial. Então, você vai ter acesso também ao EQT Perito, ao nosso curso chamado Passei EQT. Esse curso, por si só, ele já custa 12 vezes R$ 79,90 e você vai levar ele dentro da nossa formação, beleza? Então, isso também é um outro bônus muito legal para quem estiver entre os 200 primeiros. Além disso, né, nós temos um módulo inédito de perícia trabalhista. Nós estamos falando aqui, nossa formação ela vai ser basicamente na perícia contábil, na perícia financeira, mas a perícia trabalhista, ela é uma área que você tem ali milhões e milhões de processos rápidos, processos repetitivos, e que você também pode atuar como perito trabalhista. Então a gente está colocando dentro da nossa pós-graduação como um bônus para você um curso de 8 horas sobre perícia trabalhista, em que você vai entender todas as nuances da perícia trabalhista, como é que funciona, tá? Então é mais um bônus aqui para você que vai entrar na nossa formação e estiver entre os 200 primeiros, lembrando que as matrículas vão abrir na quinta-feira, 9 horas da manhã. O que mais, Gabriel? Olha só isso aqui que nós trouxemos. Se você quer atuar como perito, nós fizemos uma inteligência artificial treinada para ajudar você na sua perícia contábil. Seja para ajudar a elaborar laudo, ler processo, fazer a proposta de honorário, entre outros, tá? Quando nós estamos falando, por exemplo, do ChatGPT, tá? O ChatGPT, por exemplo, ele custa R$ 99,90 por mês, tá? O ChatGPT, por exemplo, custa R$ 99,90 por mês. Agora, a nossa inteligência artificial, que é a Perícia IA, esse é o nome carinhoso que nós aqui do Contabilidade Facilitada temos, ela estará dentro da sua formação. Então, dentro da sua formação, você terá acesso a uma inteligência artificial treinada que vai te ajudar a se tornar um perito, uma perita melhor. Nós pegamos todas as nossas aulas, pegamos o cérebro dos nossos professores, colocamos dentro dessa inteligência artificial, colocamos todas as normas brasileiras de contabilidade, todas as normas de perícia e treinamos com muito empenho uma inteligência artificial para te ajudar. É a perícia. Eu vou mostrar isso para você daqui a pouco, tá? E agora, Gabriel, quanto que vai custar tudo isso? Né? Olha só o que você está me falando. Quanto vai custar tudo isso? Isso aqui vai ser o olho da cara, porque você me falou de toda a formação, reconhecimento de pós-graduação, você falou que eu tenho acesso a 2 anos, você falou que eu tenho um diploma reconhecido pelo MEC, você falou que vou ter um curso para o exame de suficiência de bônus, um curso para o exame de qualificação técnica, acesso a uma inteligência artificial treinada para me ajudar na área de perícia. Isso aqui vai custar quanto? 5, 6, 7, 10 mil reais? E aqui eu sempre falo o seguinte: desde que o Contabilidade Facilitada surgiu, e nós temos aí praticamente, acho que a gente já tem mais de 100 mil alunos aí ao longo desde 2019, desde que a empresa surgiu. A gente sempre se preocupou em fazer cursos muito bons, que entregam valor de verdade para os nossos alunos, que ajudem e que sejam extremamente acessíveis. Então você vai olhar cursos por aí, pós-graduações, você vai pagar 4, 5, 6, 10, 15 mil reais. Mas aqui no Contabilidade Facilitada, nós valorizamos muito o seu dinheiro, nós valorizamos muito o seu trabalho. Por isso, para que você possa estudar conosco, você não vai pagar isso que está lá numa faculdade tradicional, 7 mil, 10 mil, 15 mil. Não, nada disso. Para estudar conosco na nossa formação em perícia contábil e perícia financeira, levar de bônus a perícia trabalhista e se tornar um perito contábil e mudar de vida, você vai pagar apenas 12 vezes R$ 159,90, tá? Então essa é a única turma que terá esse valor de 12 vezes R$ 159,90. As turmas em diante, elas terão o valor de 12 vezes R$ 179,90,
Tá? Então você vai levar essa primeira turma com R$240 de desconto e isso não vai mais se repetir. 12 vezes R$ 159,90. É isso que você vai pagar para ter acesso a tudo isso. É isso que você vai pagar para mudar de vida, para ter uma nova carreira que vai te permitir fazer aquelas mudanças que você sempre quis. Seja viajar, um plano de saúde para os seus filhos, dar uma condição melhor, mudar para uma casa melhor, comprar um carro, qualquer coisa. A perícia está aqui para te ajudar. Sozinho, lembre-se, não vai existir milagre, mas eu tenho certeza que se você está aqui na live do Contabilidade Facilitada, você é uma pessoa que valoriza o trabalho duro, que valoriza o estudo, tá bom? Então, só lembrando, matrícula nessa quinta-feira, 9 horas da manhã, com bônus exclusivo para os 200 primeiros. Isso aqui é um resumo de tudo o que você vai levar, tá? 12 vezes R$ 159,90 com R$240 de desconto, tá? Perícia IA, que vai te ajudar na leitura dos processos, na elaboração de laudos, conclusão de formação em 4 meses, tá? Acesso por 2 anos, formação com título de pós-graduação reconhecido pelo MEC, não precisa de TCC, tá? Apenas prova. Você estuda sem sair de casa. Para os 200 primeiros, quinta-feira, 9 horas da manhã, curso expresso para o exame de suficiência, curso para o EQT perito, curso de perícia trabalhista e você vai ter auxílio também. Ah, Gabriel, eu consegui uma perícia. Você vai ter um auxílio dos nossos professores através de aulas ao vivo. Os nossos professores vão te ajudar a resolver as suas primeiras perícias. Ah, Gabriel, é individual? Vou pegar um professor ali para mim para ficar o dia inteiro com ele. Não, a gente vai marcar e você vai poder entrar e falar, olha, professor, tô com essa perícia, tô com isso aqui, eu não sei o que fazer. E nós vamos te ajudar. Você não vai estar sozinho. O que mais? Você terá acesso atualizado durante o seu período de acesso, aulas gravadas e ao vivo, grupo de WhatsApp de alunos. É muita coisa mesmo, tá? É muita coisa mesmo. Quero saber quem aí vai se juntar à nossa formação prática em perícia contábil e financeira com todos esses bônus. Respondam aqui no chat para mim, tá bom? Matrículas quinta-feira, 9 horas da manhã. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do conteúdo programático da nossa formação e também quero mostrar como que é dentro da área do aluno, tá? Então, basicamente, nós temos alguns módulos aqui, esses módulos eles são liberados ao longo dos 4 meses. Por que, Gabriel, que não está tudo ali de uma vez só? Primeiro, porque vai conferir para você um título de pós-graduação. Então, a gente precisa que essa formação ela aconteça em 4 meses, beleza? Segundo, que a gente quer nivelar toda a turma por conhecimento, para que o conhecimento ele seja ali cadenciado de acordo com o desenvolvimento da turma. Existe uma sequência. Se eu libero já para você o módulo de como você vai elaborar um laudo, sendo que você nem se cadastrou, às vezes isso pode confundir na sua cabeça. Então, a cada 9 dias, você vai ter um módulo ali sendo liberado, de forma que ao longo dos 4 meses, você terá concluído, tá? Então, é muito tranquilo. Cada semana você vai precisar estudar um pouquinho e no final dos 4 meses, você terá a sua formação concluída, tá? Então, vou mostrar para vocês o conteúdo programático aqui e depois a gente vai lá para a nossa área do aluno, tá bom? Então, vem comigo. Esse aqui é o conteúdo programático. Primeiro, você tem os fundamentos e introdução à perícia contábil, tá? Então, vai falar sobre os desafios e oportunidades, a evolução tecnológica, networking, certificações, as especializações, reputação profissional. Depois, o professor vem aqui e começa a falar da parte mais técnica, legislação aplicada, Código de Processo Civil, as normas profissionais e técnicas, NBCPP 01, NBCTP 01, as responsabilidades, as funções, as diferenças, qual o processo ético, né? Nós temos que ser éticos na nossa atuação, como é que isso vai funcionar. E aí depois ele entra no processo pericial propriamente dito, tá? Então, no passo a passo aí da perícia, como é que ela funciona, a necessidade da prova técnica, a nomeação do perito, as propostas de honorário, como que você faz uma proposta de honorário, o planejamento da perícia, como que você formula e responde os quesitos, diligências, provas, evidências, os procedimentos periciais, como você faz um laudo pericial e um parecer também,
Tá? Depois a gente vem aqui com o nosso professor Alan Matos, excelente professor. Ele vai falar sobre o funcionamento da justiça, o que é a justiça, como funciona a justiça, o que é a primeira instância, o que é a segunda, o que é o TRF, o que é o TRT, o que é o TJ, eu não sei nada disso, eu não conheço nenhum termo técnico. O professor, ele vai te ensinar, tá? Então ele vai te ensinar o funcionamento da justiça, os graus de recurso, as fases do processo, quais são as audiências, o que é uma audiência de instrução, de julgamento, de esclarecimento, quais são os tipos de ações que nós temos, o que é uma sentença, o que é um acórdão, não sei, a gente vai te ensinar, a gente vai pegar na sua mão ao longo desses 4 meses. Veja, por isso a gente não libera todos os módulos, porque você precisa de tempo para mastigar todo esse conteúdo. O que é o PJE, o processo judicial eletrônico? O que é uma jurisprudência? O que são precedentes jurídicos? Tá? Depois a gente vem com a professora Luana também, outra professora muito boa que está aqui conosco. Tá? Vocês já viram o depoimento dela no começo. Ela vai falar sobre matemática financeira para vocês, porque ela vai falar um pouco da parte de perícia financeira e bancária, que tem grande demanda no nosso país. Então você precisa conhecer um pouquinho da matemática financeira e como que ela funciona, tá? Então, juros simples, juros compostos, taxas de juros, desconto, métodos de amortização, correção monetária, variação cambial, fluxo de caixa, valor presente líquido, da parte do direito bancário. Depois ela vem aqui na disciplina 2 dela, falando sobre a perícia de prestação de contas, lucros cessantes, apuração de haveres, administrador judicial. Nós vimos um honorário ali de 240 mil de administração judicial, lembra? Recuperação judicial, processo de falência. Isso aqui é uma ótima área também para se atuar. Qual tecnologia você usa, né, para trabalhar? E a gente vem para o módulo 4, que se chama perícia contábil, também com a professora Luana. Então ela vai falar sobre os livros contábeis e como você pode lê-los, sobre as ações recorrentes aí numa perícia contábil, crimes, fraudes, adulterações contábeis, ações de perdas e danos, valuation, né, fluxo de caixa descontado, prestação de contas, apuração de haveres, falências, administração judicial, depois aplicação prática, novamente aí no caso da perícia contábil, com vários estudos de casos, simulações e uma série de outros exemplos. Então é sempre focando na teoria e também na prática. Depois a gente vem para treinar a elaboração de laudos, aí, pareceres e responder os quesitos aí com o professor Guilherme. Então como que a gente vai elaborar? Tá? Então, toda uma ementa aqui feita para vocês. Um português também para que você entenda a linguagem, como é que é feita, os termos contábeis, os termos jurídicos, oratória. A gente vai te ensinar tudo. Nós iremos pegar na sua mão. Tá bom? Então é isso. Como você tem que se apresentar? Você pode chegar lá no juizado com uma roupa igual a essa? Não. Mas você também não precisa trabalhar de terno e gravata. Você pode chegar lá com o cabelo todo esgrenhado? Também não. É bom que você tenha uma apresentação pessoal, profissional, obviamente. O que você faz da sua vida pessoal não me diz respeito. Agora, profissionalmente, nós vamos te ensinar. Tá bom? Então é isso. E aí tem o módulo 6, que é um módulo que você precisa cumprir para que você receba a sua certificação de pós-graduação, que é chamado de metodologia científica, que é bem tranquilo, tá bom? Então, quem são os professores que estarão com você? Primeiro é o mestre Guilherme, que vocês já conheceram aqui nessa aula de hoje, que é simplesmente sensacional. Não tem nem como ler o currículo do cara de tão bom, de tão grande que é o currículo. Mas ele estará sozinho nessa? Não. Ele também estará com a professora Fernanda, que veio gravar conosco alguns módulos e que tem um módulo bônus de perícia trabalhista para vocês, que ela já é perita judicial há muito tempo. Ela é muito boa professora, excelente pessoa também. Tá? Temos a Luana também, que é uma perita sensacional, sempre muito alegre, muito disposta, também estará conosco aqui nessa formação. E temos o professor Alan Matos, que é simplesmente sensacional, tá? Ele, 19 anos de experiência lecionando já, ele dá aula em diversas faculdades. Cara, o cara é muito bom, vocês vão assistir e depois vocês vão me falar, tá bom? Agora, só para encerrar aqui para vocês, eu quero mostrar como é que funciona a área do aluno, né? Já que você falou tanto, Gabriel, como é que vai funcionar a área do aluno? Essa aqui é a nossa área do aluno. Existem uma série de cursos, né, que nós oferecemos. Então você vai se matricular, vai entrar aqui em acesso.contabilidadefacilitada.com e aqui você terá acesso à formação prática em perícia contábil
e financeira, tanto pelo seu smartphone, como aí também pelo desktop, tá? A primeira ferramenta que você terá acesso será essa aqui, Contrate um Contador, beleza? Quando as pessoas elas estão procurando profissionais, elas podem vir aqui e publicar vagas como contratante. Então, sempre tem aqui uma série de vagas que são publicadas, ó. Olha só, isso aqui tudo é vaga. Então, você pode vir aqui tanto procurar alguém para trabalhar com você, ou você pode oferecer os seus serviços aqui também para que as pessoas possam encontrar você. Essa é apenas a primeira ferramenta, que é uma ferramenta bônus que estará disponível para vocês, beleza? Depois nós temos aqui a área do aluno da formação, tá? Aqui você tem as aulas que eu já vou mostrar, você tem uma comunidade de alunos em que você pode tirar as suas dúvidas, você tem a secretaria, que é importante que você entre aqui logo no primeiro acesso, envie a sua documentação para que você possa receber o seu certificado de pós-graduação quando o curso acabar. Aqui tem as suas notas, né, em cada uma das provas, e aqui tem a nossa inteligência artificial, a perícia IA. Beleza? Então vamos começar aqui pela secretaria. Uma vez que você se matriculou, você vai acessar aqui, tá? Tem um contrato muito tranquilo para que você assine. É um contrato sem cláusulas leoninas, sem nada, 2, 3 páginas, não precisa sair de casa. Vem aqui, assina o contrato, vai pedir algumas informações, você vai assinar e receber no seu e-mail essas informações, beleza? Depois disso, você tem que enviar alguns documentos aqui para que a gente possa cadastrar você junto à faculdade, tá? RG, CPF, comprovante de residência, histórico da sua faculdade e o diploma. É só você, perdão, é só você clicar aqui, selecionar o documento e enviar, beleza? Aí depois, se você precisar de algum documento, é só você colocar aqui e solicitar, beleza? Tão simples quanto isso. Aqui tem a comunidade de alunos, nós já temos dezenas de milhares de alunos aqui nessa comunidade, tem muita gente mesmo, temos mais de 26 mil alunos aqui, as pessoas interagem aqui o dia inteiro e você vai poder também conversar com a sua turma aqui ou no grupo do WhatsApp, onde você preferir. E aqui nós temos a inteligência artificial, onde você vai simplesmente poder logar, fazer perguntas, Cara, eu quero saber aqui, ó, ajudar na leitura de um processo, fazer um documento pericial. E aqui você coloca, por exemplo, entendo, vou te explicar, E você coloca assim, preciso elaborar uma proposta de honorários, tá? Então você precisa elaborar uma proposta de honorários. A inteligência artificial, ela vai falar aqui, ó, preciso da sua identificação, da fundamentação, do detalhe das horas de atividades, Quantas horas... Olha só, ela tá trabalhando para você. Você vai colocar essas informações, cara, e a nossa IA treinada, ela vai trabalhar para você, tá? Então você fala aqui, ó, você pode me ajudar na elaboração? Me fale exatamente todos os dados de que você precisa. E aí ela vai te ajudar a elaborar essa fundamentação, tá? Então, ficarei feliz em ajudar na elaboração da sua proposta de honorários. Então, ela fala aqui tudo o que você precisa, tá vendo? É muito boa. É uma inteligência artificial treinada para te ajudar aí na parte de perícia, tá bom? E aqui você tem as aulas, como eu já falei para vocês, tá? Então, você tem um Comece por Aqui, pesquisa de satisfação, as aulas ao vivo, tem aqui o grupo do WhatsApp para que você possa entrar, e aqui começam os módulos, tá? Esses módulos, eles vão sendo liberados a cada dia. Então, você entra aqui, quero ver a parte de introdução à perícia contábil. Você vai entrar aqui, ó, introdução, conceitos e objetivos, e olha só que legal, tá? Olha só que legal. Então, vamos supor que o professor, a aula está aqui. Olha, a gente usa inteligência artificial até mesmo nos nossos vídeos. Então, eu quero procurar aqui no vídeo onde o professor falou a palavra perícia. Ó, eu assisti essa aula, aí depois eu lembrei que ele falou uma coisa perícia. Olha só. Então, vem aqui, ó. Ela vai buscar no vídeo onde o professor falou a palavra perícia. Gabriel, o que mais que eu posso fazer aqui? Tem bastante coisa, tá? Tem bastante coisa que nós vamos liberar para você. Como você gerar um resumo aqui, você encurtar o vídeo. Esse vídeo tem 15 minutos, mas eu não tenho muito tempo para assistir. Você encurta esse vídeo e ele vai buscar só o resumo aqui para você, tá? Então você vem aqui, faz todas as aulas, você vai concluindo cada uma das aulas. Quando você acabar, vai liberar uma avaliação aqui ao final desse módulo. Você fez isso aqui,
está concluído, tá? Então esse aqui é o primeiro módulo, tem aqui o módulo de fundamentos, depois de introdução, tipos de perícia, processo pericial, etc e tal. Você vai descendo aqui e beleza. No final é isso. Você tem aqui o curso bônus pro CFC, o curso bônus pro EQT, um curso de 8 horas de perícia trabalhista e é muito tranquilo de você utilizar a nossa área do aluno, beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da Missão do Zero ao Perito. Foi um grande prazer estar com vocês e nós queremos estar juntos com você nessa caminhada. Então, espero vocês quinta-feira, 9 horas da manhã. Lembrando que nós temos muitos milhares e muitos milhares de inscritos e esses bônus serão apenas para os 200 primeiros, tá bom? Ó, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode mandar lá no nosso Instagram, Contabilidade Facilitada. A gente vai tentar responder todo mundo que tiver por lá. Vamos abrir uma caixinha de pergunta também para responder as dúvidas de vocês. Não vou me alongar muito mais aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço e muito obrigado. Até a próxima. A gente se vê nos tribunais. É isso. Tamo junto.